Meus irmãos, nos voltemos à palavra do nosso Deus, no livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, e vamos ler capítulo 23. Vamos iniciar o estudo do capítulo 23 de Levítico, hoje de 1 a 8. O tema para a da mensagem de hoje é as festas para o povo de Deus. Interessante, não é? Até a questão das festas santas, né? Elas foram delineadas, orientadas, dadas ao povo através de Moisés, e isso mostra que Deus, desde sempre, esteve preocupado em orientar o seu povo da maneira como ele queria ser adorado, mas também da maneira como nós devemos nos portar, até mesmo com as festividades. E essas festas tinham uma característica muito interessante que nós vamos ver aí no texto. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Olha só, as festas que o Senhor está estabelecendo são festas fixas, ou seja, elas deveriam ser mantidas, eram no mínimo 3 vezes do ano, a gente vai ver isso lá no Êxodo, que essas festas eram realizadas, eram fixas. É um calendário estabelecido por quem? Pelo próprio Deus. O Senhor Deus que estabelece um calendário de festas fixas para o seu povo. E outra coisa importante aqui, quando fosse anunciada essas festas, até o anúncio delas eram santos. Veja, elas serão santas convocações. Ou seja, era para o povo entender que a festa do povo de Deus também tinha que respingar a sua santidade. A santidade de Deus tinha que permear toda a vida do crente, tanto o culto, a espiritualidade do culto, mas também as festas. O festejo do crente, do Filho de Deus, é santo. Isso é importante entender. Significa dizer que era para haver a distinção entre as festas do povo de Deus, que era o povo santo, e dos povos que não eram de Deus. As nações que não pertenciam a Deus, elas faziam suas festas. Só que aquelas festas que eles faziam não tinham santidade, não serviam para glorificar a Deus. Mas o povo do Senhor, quando festeja, tem que lembrar disso. É uma santa convocação. Então, quando o povo era anunciado, olha, vai ser a festa da Páscoa, como nós vamos ver, vai ser a festa do sábado. E essas festas precisavam ser entendidas pelo povo como uma convocação santa. E se era uma convocação santa, era para ser respeitada, considerada e atendida. O povo não podia dizer assim, eu não vou não, eu não quero participar dessa festa não. Era uma convocação santa. Isso servia tanto para as festas, até também para o culto. Por exemplo, esse culto que aqui estamos a prestar é um culto solene a Deus. Houve e há uma santa convocação do Senhor para o culto. Todo culto há um chamado de Deus para cultuar. Deus chama o seu povo para prestar culto. E esse chamado de Deus é santo. Então, todas as coisas que envolvem a santidade de Deus, que envolvem a vida do crente como santo de Deus, é santo. Entenderam agora como é importante a gente perceber essa orientação que o Senhor disse a Moisés para falar aos filhos de Israel? Quem era Israel? Era o povo de Deus naquele tempo. Era a igreja daquele tempo. E essa igreja, então, recebia esse calendário da parte de Deus, através de Moisés, e eles entenderam, olha, as festas fixas, de quem eram essas festas?
do Senhor. Então vejam, as festas eram do Senhor, quem estabeleceu ela foi o Senhor. Então, não era por prazer de quem estava ali na festa, ainda que tenha prazer nisso, né? Por exemplo, nós estamos aqui com alegria, nós estamos aqui e temos o prazer de estar na casa do Senhor para prestar o culto. Mas qual é o objetivo deste culto? É o Senhor da igreja. Quem é o alvo? É Deus. É Ele que devemos assim louvar, adorar, glorificar. Então, da mesma forma, com relação àquelas festas, se era o Senhor que estava fixando as festas para o povo, eles deviam entender que aquelas festas, elas não eram para o bel prazer deles mesmos, do próprio povo, mas sim quando eles exerciam aquelas festas, quando eles faziam lá toda aquilo que o Senhor vai mostrar aqui na sequência, né, de como deveriam fazer as festas, vocês vão ver os elementos importantes presentes ali, que eram festas santas, eram totalmente diferentes. Então essas festas não eram regadas a bebedeiras, essas festas não eram regadas a idolatrias, não, como eram as festas dos povos pagãos. Eles se esbaldavam lá na bebedeira, era muita sensualidade que havia, né? As deusas que eles criavam e os deuses envolviam essas coisas. Tinham lá o sacrifício de crianças, né? O Moloque, como nós já vimos, condenável diante de Deus. Então, todas as coisas que os outros povos faziam era exatamente o contrário do que o povo de Deus deveria fazer. E aí vem uma coisa que é importante a gente gravar aí na nossa mente. De fato, tudo que um crente faz, ele tem que ser diferente na sociedade onde ele vive. Por quê? Ora, se não fosse assim, qual seria a distinção? Como é que as pessoas iam saber o que era ser crente ou não? Infelizmente, com essa diluição, né, que há hoje em dia, do que é ser evangélico, do que é ser cristão, infelizmente, há muita coisa sendo feita com o nome, né, de evangélico, com o nome de crente, quando na verdade, se for botar na peneira, não passa, né? Então, tem distinção, tem diferença. O povo de Deus é o povo santo, é o povo separado. E nós vamos ver como o Senhor lidou então com essas questões das festas. Ele começa então com o sábado. Vamos lá, versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. Olha só, que interessante, uma coisa que é importante a gente pensar e estudar, porque há uma polêmica nisso aqui. Tem crentes que ficam ainda dúbios, sem saber, com dúvida. Pastor, afinal de contas, a Bíblia está dizendo claramente que o sábado que é o dia do descanso, e é o 7º dia, o 7º será o sábado, né, o dia 7º. Meus irmãos, entendam bem, a questão do sábado, ela não tem eu particularmente não tenho dificuldade nenhuma com isso, está muito claro para mim. Vejam bem, do que está se falando aqui? Que sábado é este? É o sábado para o povo de Israel. Ele liga o sábado à questão da criação, lembram? Em 6 dias fez o Senhor o sábado, no 7º, o que aconteceu? Descansou. E aqui está claro qual é o objetivo do sábado. Veja, o 7º será o sábado de quê? Do descanso. O descanso o quê? Solene. Então, isso significava o quê? Que naquele período lá, que não era igual ao nosso aqui, o Shabat, que é o sábado judeu, eles eram muito respeitados, e tinha que ser mesmo, pois assim o Senhor estabeleceu. Eles preservavam e levavam isso a sério, e quando não levavam a sério, eram dignos de punição. Várias são as profecias dadas pelo Senhor para aquele povo, dizendo, olha, vocês violaram os meus sábados. Deus diz assim mesmo.
E a violação dos sábados trazia consequências. E quando se obedecia e guardava os sábados, o povo era abençoado pelo Senhor. E qual era o princípio disso? Era quando você parava das suas atividades seculares, regulares, que você comumente faz nos 6 dias, que está lá no princípio do estabelecimento do sábado, ele diz, 6 dias o quê? Trabalhareis. Então Deus deixa claro que você, todo ser humano, estabeleceu isso, e isso foi importante da parte do Senhor. Quando Ele estabeleceu 6 dias para você trabalhar, e no 7º descansar. O princípio aqui significa o seguinte: o homem, o ser humano, ele tem suas limitações, dadas por Deus. E todo mundo que tenta quebrar esse princípio, de trabalhar ininterruptamente, domingo a domingo, sem um descanso, sofre no seu corpo dano, doenças. Por quê? Porque quebra um princípio estabelecido por Deus na criação. Todo ser humano precisa entender que você e eu temos que descansar. Tem que ter um dia para descanso. Só que no caso aqui, além desse aspecto do descanso físico, da parar as atividades regulares, tinha um outro também, que era o aspecto redentivo. Você precisava, nesse dia, buscar, descansando das atividades outras, buscar o Senhor. Era uma santa convocação. Não era para fazer obra nenhuma, porque era sábado de quem? Do Senhor, em todas as vossas moradas. Olha só, moradas, ou seja, as pessoas em casa, em suas casas, lembravam, olha, hoje é dia de descanso, vamos descansar, nada de trabalhar na roça, nada de trabalhar, porque o povo judeu era agrícola, né? Não era, a sociedade da época não era como é hoje. Naquele tempo, o trabalho deles era agrícola, agropastoril, né? Criação de animais e plantação. Então, o que é que se fazia naquele dia? Ninguém ia para a roça, ninguém ia para lá, para o estábulo lá, era um dia de descanso. No entanto, é claro, eles não deixavam os animais passarem fome, não. Lembram que Jesus foi criticado, né, quando, em determinado momento, os judeus estavam naquele período ali de transição, né? Jesus, sendo judeu, Jesus guardava também o sábado. E aí o que aconteceu? Em um determinado momento, alguém foi criticar Jesus porque ele estava fazendo cura, né? No dia do sábado. Aí Jesus fez assim para eles: espera aí, se quer dizer então, se vocês verem um boi cair no buraco porque é sábado, vai deixar? Está vendo? Jesus já mostrou que não era essa coisa engessada de alguém dizer assim: olha, hoje é sábado, pronto, vou ficar prostrado lá na cama, não vou me levantar para nada. Hoje é dia de descanso, não é dia da preguiça, não. Não é dia de preguiça. É dia de descansar, no sentido de você parar das atividades, daquele corre-corre, como vocês sabem como é o dia a dia, né? Dos 6 dias trabalhados, e você precisa descansar um pouco o corpo. Não significa dizer que você não vai fazer nada mais naquele dia, não é? Mas lembrar que naquele dia, que é de descanso das atividades seculares e regulares, você pode e deve buscar o Senhor. Lembrar-se de buscar a Deus no culto solene, junto com a igreja, com os demais irmãos. Então esse é o princípio que estabelecia o sábado. E às vezes as pessoas querem ir além disso. Por exemplo, as pessoas acham, denominações ou ramos, né, de religião, que acabam endeusando o sábado. Em que sentido? Idolatrando o sábado e colocando o sábado como algo importantíssimo até mesmo para a salvação. E não é assim. A salvação unicamente é dada através de Cristo Jesus. Não é, e quem tinha essa preocupação com o cumprimento à risca, literalmente, né, do sábado, eram os judeus, que depois se tornou uma seita chamada dos fariseus. Eles eram extremamente preocupados com isso, eram extremamente detalhistas, e os fariseus era tão assim que eles começaram a impor regras além do que as escrituras mandavam.
Por exemplo, eles diziam assim: olha, se uma galinha pôr um ovo, no dia de sábado, sacrifica a galinha. Ela trabalhou, botou um ovo. Olha que absurdo. Isso é uma distorção da lei. Onde foi que Deus disse isso? Não disse nada disso, né? É o fluxo natural, né? Uma galinha pôr um ovo todos os dias, né? É até bom que seja assim. Já pensou se ela parar de tudo, né, Sr. José? É prejuízo, né? Se a galinha parar de pôr, né? Então, veja como é a distorção. Então, não é assim. Se você consegue e deve, e tem aquele trabalho que é seu, e você precisa e vive dele, você vai viver dele, você vai fazer o trabalho. Só que você tem que colocar em mente isso. Mas eu tenho que tirar o tempo para Deus, o tempo do Senhor. Eu tenho que descansar um pouco dessa atividade aqui e me lembrar do meu Deus e buscá-lo. É nesse sentido que você entende a santa convocação. Então veja, quando Deus convoca o homem para em 6 dias trabalhar e descansar no 7º, Ele não está chamando o homem para ser preguiçoso, nem dizendo: olha, realmente vocês trabalham que nem um burro de carga, vocês parem de trabalhar e fiquem aí paralisados e pronto. Não. É tanto que esse princípio do descanso, ele permanece com todo mundo, quer o homem queira, quer não, mesmo com a pessoa que não é crente, mas todo mundo sabe que o ser humano precisa de um descanso. E todo ser humano sabe que se ele não descansar, ele vai sofrer o dano no seu corpo, né? Doenças, problemas, porque a sobrecarga em razão do trabalho estressante e contínuo sem o descanso. Se você trabalhar sem descansar, se você trabalhar sem tirar umas férias, você vai sofrer o dano no seu corpo. Então, e se trabalhar a ponto de prejudicar a sua busca por o Senhor, também vai ter prejuízo espiritual. Não é não? Se a pessoa continuar: eu tenho que trabalhar, não vou nem ler a Bíblia hoje, não dá nem tempo orar, porque é muita coisa para fazer. Prejuízo espiritual. Então a gente precisa entender isso. Todos precisamos entender que temos que ter um tempo do descanso. E nesse descanso, você busca a Deus, você ora, você está ali entendendo que aquele momento, como hoje, por exemplo, domingo é o dia do Senhor. E por que domingo é o dia do Senhor? Já expliquei várias vezes aqui, mas vou dizer de novo. Porque os cristãos, por exemplo, nós aqui, crentes, estamos aqui neste dia? Nós sabemos, as Escrituras nos falam. Na época em que Jesus esteve aqui, desenvolveu o seu ministério, Jesus guardava os sábados, mas depois Jesus morreu. Aí Jesus ressuscita no 3º dia. E no 3º dia que Jesus ressuscitou foi o domingo. Foi o primeiro dia da semana. Veja, nós somos cristãos, nós não somos judeus. Os judeus é quem guardavam o sábado, literalmente, como está lá e como convoca o Senhor para fazê-lo. Nós somos cristãos. Os cristãos seguem a Cristo. Logo, os cristãos vão seguir exatamente como os cristãos lá primitivos fizeram. Aí os cristãos primitivos, eles fizeram isso. O primeiro dia da semana, que foi no dia do encontro que Jesus ressuscitou, o domingo, aí eles começaram a se reunir no domingo. Então convencionou que o domingo ficou como o dia do Senhor. Não é? E que segue o princípio do descanso. Mas esse descanso também tem a ver com a situação espiritual das pessoas. Por exemplo, Mateus, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28. Mateus 11. Versículo 28. Diz assim: é quando Jesus fala, Jesus é apresentado como o Salvador dos humildes, aí ele é o chamado de Jesus. Veja, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso, olha aí. O que é que o sábado era? Descanso. Então, em Jesus, a gente encontra o quê? Descanso. Entende agora? Se você está em Cristo, você está descansando a sua alma. Então, hoje, o descanso do crente não está relacionado ao dia, ao Shabat, mas está em Cristo. Quando os cristãos começam, então, no dia do Senhor, a adorar a Ele, reunir-se para adorar a Ele, é o descanso da sua alma. Você encontrou-se com Jesus, Ele veio até você, chamou você pela a pregação do Evangelho, você creu, e você estava cansado, sobrecarregado de vida de pecado, de tantas coisas ruins na sua vida. E Jesus disse: se você cansado estiver, sobrecarregado, eu vos aliviarei. E só Jesus, de fato, pode aliviar a alma cansada. E ele disse: acharei descanso para a vossa alma. Então, Jesus concede o descanso. Se você quiser utilizar a palavra, o Shabat, né? Jesus é quem concede. Então, hoje, quem está em Cristo está descansando a sua alma. Por isso que quem está em Cristo é um crente, é alguém que nasceu de novo. O que é que o crente faz no dia do Senhor? Vem à igreja, vem adorar a Deus. Justamente, ele descansou das atividades dele, de agora, hoje é o dia que eu vou para a igreja. Vou pela manhã, vou à noite, né? E goza das bênçãos do Senhor na sua vida, da comunhão, né? Da edificação, em razão de que ele entendeu essa condição. Então ele se esforça muito, e sendo cristão, há aqueles que têm que trabalhar nesse dia, mas ele não vai trabalhar, dizemos assim, eu vou de propósito porque para quebrar o dia. Não. Ele vai trabalhar com esse mesmo espírito de hoje é o dia do Senhor, é o dia da santa convocação. Ele vai orando, ele vai interagindo, ele vai, e se puder, ele não pode ir num turno, mas vem no outro, não pode ir no culto pela manhã, mas vem no culto à noite. Ele não deixa de vir, e quando não pode vir, fica triste porque não pôde estar na igreja. Todo crente é assim. Por um motivo de saúde ou alguma coisa ou outra, ele fica triste, olha, não pôde ir para a igreja, porque eles têm isso dentro dele. Ele descansa a sua alma em Cristo, ele é de Cristo, então ele sente prazer nisso, de estar na casa do Senhor, de se fazer presente no dia do Senhor. Isso é santa convocação. Então, esta vida, meus irmãos, o crente leva continuadamente. O sábado foi feito para organizar a vida do homem nesse sentido, de ele conduzir-se entendendo que os dias são para trabalhar, 6, e outra coisa, apenas um, né? O sábado é apenas um dia para o Senhor. Se o Senhor diz isso, olha, eu quero que vocês todos os dias estejam na minha casa, todos os dias eu quero um culto. Não, o Senhor diz, eu quero um dia para descanso solene, e vocês busquem, porque esse descanso é do Senhor. E começa aonde? Em casa. Todas as vossas moradas devem entender isso. Vamos então para a outra festa, a Páscoa. Ele diz, e agora ele vai falar das festas. Primeiro ele fala do sábado como um dia que era para descanso e preparatório exatamente para as festas. Ele diz, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 da tarde do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Outra coisa, o calendário lá era o chamado calendário lunar. Era um calendário lunar e existe o calendário solar, certo? Então, esse calendário lunar, que era o calendário judaico, ele é diferente do nosso.
ele tinha menos dias, eram 354 dias, não era como nós. Então, e eles se guiavam pela lua, né? Então, eles tinham esse aspecto interessante. Era o calendário lunar. E nesse calendário, então, eles se guiavam. Era no dia 14, no primeiro mês, melhor dizendo, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, começava no crepúsculo. E o que é o crepúsculo? Aquele horário 5 para 5:30 da tarde, era o crepúsculo. É quando o sol está se pondo. Então, começaria ali a Páscoa do Senhor, no 14 do mês, no mês primeiro do ano. Então, é diferente. Não faça essa ligação com janeiro. Não é janeiro, né? Eles tinham outras formas de calendário, que não é igual ao nosso. E aos 15 dias, então, deste mês, ou seja, no primeiro, a 14, é dia 14, né? No primeiro mês, ao 14 do mês, ou seja, no dia 14º dia, no crepúsculo da tarde, começava a Páscoa. Então, aos 15 dias deste mês, era a festa dos pães asmos. Então, no 15º dia, festa dos pães asmos do Senhor. O que era pão asmo? Pão sem fermento. Era a festa. 7 dias comereis pães asmos. 7 dias. Então, todo mundo comendo durante 7 dias pães asmos. Na refeição tinha que ter pães asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Está vendo? O que era obra servil? Era obra de serviço deles mesmo, do cuidado da roça e tal, todas as coisas que eles tinham que fazer, pegar água e tudo, era obra servil. E naquele dia, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias vocês oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Esse foi o estabelecimento da Páscoa. Veja que o princípio segue o princípio do sábado, né? Quando chegasse o dia da festa, para tudo, nada de obra servil. O que você tem que fazer é se preparar. O serviço que tinha que ser feito era o serviço para a festa. Se preparar para a festa. E assim é hoje também, né? Por exemplo, quando se vai fazer uma festa de casamento, os noivos não podem estar envolvidos nas obras, né? Deixa lá, contrata alguém que vai fazer, porque o noivo e a noiva estão lá se preparando para o casamento. Uma festa, ela sendo organizada, as pessoas vão ter pessoas que estar ali por trás organizando, e os responsáveis por conduzir aquela festa têm que estar pronto para o horário e o momento da festa e chamar o povo para festejar. Então todo o povo tinha que se arrumar, né, se preparar, está comendo pão asmo, sem fermento, né, diferente de hoje, né? Nada de coxinha, nada dessas guloseimas aí que a gente tem. Eram pães asmos. Ó. Por que isso? Tinha uma razão de ser, né? Essa preocupação do pão sem fermento. Porque lembram que eles tinham a ideia do fermento ser aquilo que incha, né, que inflama. E ele diz assim, a ideia de fermento significava que se você fosse fermentado, algo fosse fermentado, era algo que estava numa condição de impureza, ou algo relacionado a pecado. E o pão asmo, sem fermento, significava a pureza, a santidade, que o povo estava limpo, purificado, para assim fazê-lo. Então era um aspecto interessante isso, né? Esse comer pão asmo, um pão sem fermento, e não era, o formato não era igual aos nossos pães aqui, né? Geralmente era tipo um biscoito grande, ou uma bolacha assim redonda, né? E sem fermento, bem fininho, porque não incha, né? Não tem fermento, então é algo bem assim, bem simples mesmo. E era a ideia de purificação, de santidade, sempre assim. Todas essas festas, lembrem disso, tinham um aspecto de ser santo. A santa convocação, o chamado do Senhor para o povo sempre teve esse aspecto. É para ser santo, é para preservar o povo santo. Então, nada de se esbaldar em comida,
Nada de se esbaldar com bebida, mas era ali algo regrado, pão asmo para comer, e o povo todo fazia assim, e se preparava para aquele momento. Ele diz, 7 dias as pessoas ofereciam oferta queimada ao Senhor. Então, naquele período da festa da Páscoa, em 7 dias, o povo trazia o seu sacrifício para oferecer a Deus. Primeiro dia, segundo dia, até o 7º. Sacrifícios de oferta queimada ao Senhor. E ao 7º dia é que haveria a santa convocação. E naquele dia, nenhuma obra servil era para ser feita. Isso é muito bem retratado no Êxodo, né? Que é exatamente aquele, no livro do Êxodo, que é o livro anterior a Levítico, foi naquele momento que o povo, né, saía do Egito e foi indo para a terra prometida. E nessa caminhada do povo de Israel para a terra prometida, né, saindo do Egito, eles receberam essas orientações que nós estamos estudando aqui em Levítico. E aí, no capítulo 12, né, de Hebreus, ou de Êxodo, melhor dizendo, ele está exatamente o registro da instituição da Páscoa. Essa Páscoa que nós está vendo aqui, que eles estão já em Levítico, recebendo a orientação de Moisés para festejar, como uma festa fixa. Mas vamos entender então o que era a Páscoa. É até importante isso, né? Que aqui no Brasil, aqui no nosso país, o entendimento é totalmente distorcido do que as Escrituras ensinam, do que é Páscoa. Mas é importante a gente então aqui expor para que fique claro. Êxodo 12, diz assim, a instituição da Páscoa. Vou ler a partir do versículo 14, viu? Ele diz assim, este dia da Páscoa vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E isso era a Páscoa. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Olha aí, aqui está mais explicando melhor, né? Em Levítico ele faz o registro da festa, e Êxodo ele descreve o resultado de se cumprir os mandamentos, as normas, as regras com relação à festa e as implicações disso. Então, se a pessoa não levasse isso a sério, não tirasse o fermento das casas, então era para ser lançado fora todo o fermento, e comesse qualquer coisa levedada, né, coisa fermentada, eles seriam eliminados. Está vendo? Iam ser eliminados do povo, iam ser disciplinados do povo, afastados. E ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, a reunião da igreja, do povo, santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Está vendo? O comer estava liberado, claro. As pessoas não iam ficar, não era dia de jejum, era Páscoa. Então ia se alimentar. Então, no que diz respeito à comida, as pessoas iam fazer lá, preparar. No que diz respeito ao que comer, somente isso podereis fazer. Então não era proibido preparar a comida no sábado, no dia da Páscoa, para comer. Aí ele diz, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tireis vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, nem em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então está aqui a orientação precisa
clara, esclarecida. O povo então sabia de tudo isso. Moisés apenas está ratificando e relembrando e mostrando: olha, essa festa aqui é fixa. A Páscoa, ela não pode deixar de ser feita. Todos os anos os judeus comemoram. Depois eles surgiram outros elementos que eles usaram, o purim e o que surgiram. Dizem que até foi na época da rainha Esther, né, que eles usaram purim, uma espécie de uma coisa que eles começaram a usar também. Mas o fato é, o povo estava orientado, a Páscoa era uma festa santa, havia uma santa convocação e o povo de Deus precisava cumprir isso. Caso contrário, o povo sofreria penalidade, seria eliminado no meio do povo. Tinha que jogar fora todo o fermento. Tinha fermento lá guardado no armário, tirar o fermento, deixa fora. Não pode ter fermento em casa. E se a pessoa começar, vou fazer um bolinho hoje, jogar aqui um fermentinho para ficar aquele bolo bonito, não podia. Se fizesse assim, era eliminado do meio do povo. Tal a seriedade da coisa. E deveriam comer pães apenas asmos, ou seja, sem fermento. E qual era a lembrança disso? Por que isso? Para lembrar dos tempos que eles passaram de escravos no Egito e como o Senhor os livrou. E por quê? Porque lembram, quando eles estavam no deserto, o que é que eles fizeram? Ficavam com saudade das comidas do Egito, as guloseimas do Egito. Um outro exemplo de alguém que respeitava bem essas questões foi o de Daniel. Daniel foi tirado lá do povo e foi escravizado, né, foi para a Babilônia. Quando ele está lá na Babilônia, ele é separado, era um jovenzinho apenas, 17 anos, aí foi separado dentre os judeus para ser preparado, né, pelo rei lá, o rei mandou separar um grupo de jovens judeu e alimentá-los, dar todo o preparo intelectual para eles se tornarem pessoas lá importantes na sociedade daquele tempo. Mas o que Daniel fez? Diz o texto sagrado: resolveu Daniel no seu coração não se envolver com aquelas coisas. Ele abriu mão, ele disse: não quero comer essas guloseimas aí que o rei está mandando para mim, não. E se alimentou de quê? Verduras e de, quem sabe? Quem lembra? Água. Verdura e água. Não quis beber vinho. E olha que eles mandavam dos melhores vinhos lá da época. Não, água e verdura. E aí diz a palavra de Deus: em razão desse cuidado de Daniel, ele preocupado em não estar satisfazendo aos deuses pagãos, né? Ele não sabia se aqueles alimentos que estavam oferecendo passavam pelo oferecimento a ídolos. Ele se resguardou disso, e isso agradou a Deus. E isso favoreceu Daniel. Daniel foi abençoado por Deus. Então, é sempre assim: quando o povo de Deus segue a regra estabelecida por ele, é para o seu bem. Quando Deus está mandando fazer isso, ele não está aqui sendo um Deus mau. Ele não está aqui dizendo: olha, o povo, que maldade que Deus está fazendo com esse povo, não deixando eles comerem à vontade. Não. Deus está fazendo isso para o próprio bem do povo, para ensinar ao povo que esse Deus, ele está preocupado sim com a sua condição espiritual, mas também com a sua condição física e a sua condição moral. Todos os aspectos da vida humana é alvo da graça de Deus. Todos os aspectos da vida humana é alvo do cuidado de Deus. Então nós não podemos desprezar. E caso nós desprezemos esses princípios, esses cuidados que o Senhor tem para conosco, certamente que o que virá? As consequências de não atender à orientação de Deus. O que virá? A maldição da lei. É a eliminação, é a disciplina, é o afastamento. Por quê? Porque quebramos aquilo que o Senhor estabeleceu. Então, esses princípios, é muito interessante, eles permanecem.
até hoje para a Igreja de Cristo. Nós não guardamos o Shabat, ou sábado judeu, até mesmo porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Por isso estamos aqui no dia do Senhor, no domingo, celebrando o culto a Deus. Então, quem quiser viver como judeu, vai ficar batendo aí na tecla, ó, é sábado, a Bíblia fala do sábado. Sim, e quem está dizendo que ela não fala do sábado? Mas a Bíblia fala do sábado, fala também do dia do Senhor, fala da ressurreição de Cristo, fala de como os cristãos começaram a guardar o domingo. A Bíblia fala. Então a gente não pode ficar preso. Como exemplo, a gente está vendo aqui Levítico. Alguém pode dizer assim, mas isso aí, pastor, não tem nada a ver com a gente. O que é que tem a ver? A gente não faz mais isso. Mas a gente não tem a Páscoa? E o que é que fizeram com a Páscoa nos dias de hoje? Inventaram o coelho, inventaram o ovo de chocolate, que não tem nada a ver com a Páscoa. Então, se você, como crente, não souber como de fato era a Páscoa e o entendimento do que é de fato a Páscoa, e vejam que quando foi que Jesus instituiu a Santa Ceia? Quem lembra? O que é que se estava fazendo naquele dia? A Páscoa. Jesus estava comemorando a Páscoa. Essa Páscoa aqui, judaica, foi naquele dia. Pode ver lá o texto. Era a última Páscoa que Jesus ia fazer, ele mandou preparar tudo. E naquele dia da Páscoa, Jesus estabeleceu o sacramento da ceia do Senhor. É por isso que para nós, os crentes, a Páscoa nossa é a Santa Ceia. Não é a Páscoa judaica. Também não dá para a gente ficar repetindo a Páscoa judaica. Se fosse a Páscoa judaica, o que a gente tinha que fazer no período que dito da Páscoa? Comer pão sem fermento, pão asmo. Ou comer o churrasco do cordeiro, né, do carneiro, que foi lá em Êxodo, quando Deus disse, olha, mata o cordeiro, o sangue do cordeiro passa nos umbrais da porta, e coma toda a carne, e não deixe nada, só os ossos, né, claro. A gente vai fazer isso? Não, por quê? Porque a gente não está aprisionado lá no Egito, e que vamos sair do Egito para... Não. É outro contexto, é outra situação, mas aquele princípio lá estabelecido permanece. Como? Na pessoa de Cristo, que é o Cordeiro, que foi morto, né? E esse Cordeiro morto, como foi o Cordeiro morto lá na Páscoa judaica, Jesus, então, diferente do Cordeiro lá da Páscoa, do judeu, esse Cordeiro que foi morto ressuscitou. Por isso que quando nós olhamos para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós não precisamos nós não temos o acesso àquele sangue de Jesus. Não, o sangue de Cristo já nos purificou. Só o fato dele ter derramado o sangue lá na cruz já nos purificou de todo o pecado. E o texto bíblico é claro. O texto que nós lemos de 1 João, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de quê? Toda injustiça. Purificar de toda injustiça. E como é que nós experimentamos isso? Essa purificação da injustiça? Porque Jesus derramou o seu sangue. É o sangue de Cristo, meus irmãos, que nos purifica de todo pecado. Vejam, esse é o aspecto espiritual da coisa. Nós não vemos o sangue, nós não estávamos lá. Isso foi muitos anos atrás, há mais de 2000 anos que aconteceu o sacrifício de Cristo. Mas os efeitos daquilo lá continuam. Os efeitos da obra de Cristo, o sacrifício dele continua. Então, os princípios que a palavra de Deus nos dá, quando estudamos o Velho Testamento, por exemplo, os princípios, eles continuam. Não há forma. Você não vai imitar, fazer da mesma coisa. Não. Mas o princípio continua. Por isso que quando se fala de Páscoa, o crente, hoje, nós pregamos a Cristo. Quando se fala de Páscoa, nós pregamos a obra de Cristo, exatamente. Quando celebramos a Santa Ceia do Senhor, estamos fazendo a Páscoa do cristão. Então fazemos isso mensalmente. Esse entendimento é importante. Por quê? Porque tira muitas dúvidas, muita confusão que há na mente de muita gente, que acha, olha, e agora? Agora que é a Páscoa. Aí, para piorar a situação, além de
querer fazer uma imitação, faz uma imitação péssima do que é a Páscoa, né? Porque faz tudo contrário do que as Escrituras dizem. Eu não vejo ninguém fazendo isso, como está aqui descrito nas Escrituras. Não. O que é que fazem? Promovem coisas absurdas, como coelho e ovo de chocolate, num período chamado de Páscoa. Na semana, e botam uma semana chamada Santa. Coisa nenhuma. Não é como está aqui. A celebração era uma santa convocação, e de fato era santa lá no Velho Testamento. Porque era santa, porque era uma convocação dada direto ao povo por meio de Moisés, e se o povo não cumprisse ali, como estava o Senhor dizendo, era eliminado. Então já pensou? Se o Senhor tivesse que fazer exatamente como ele está dizendo aqui, como nós lemos lá em Êxodo 12, seria todo mundo eliminado, né? Porque as pessoas ficam zombando o nome de Deus, dizendo que está na Páscoa e fazendo tudo que não é aceitável se fosse levar em conta a Páscoa judaica. Ou também a mesma coisa, o crente hoje participar da ceia do Senhor indignamente. Alguém participar da ceia do Senhor indignamente, diz Paulo, é réu do corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, como nós lemos. Participar da ceia do Senhor é réu indignamente, ou seja, a pessoa não está digna para participar, porque ela não está devidamente habilitada para tal, e ela então vai e toma os elementos com zombaria, com brincadeira, ou achando que aquilo ali não é nada. Isso a pessoa se torna réu, diz a palavra de Deus, réu do corpo de Cristo, do sangue do corpo de Cristo. Então é muito sério, né? Mas tem gente que acha que não, é nada demais, né? E brincam com isso. Então essa é a atenção que eu chamo para os irmãos, que nós devemos considerar, que as festas que Deus instituiu para o povo dele, elas precisavam ser levadas a sério. Elas precisavam ser cumpridas de acordo com as normas e regras estabelecidas, para o bem do povo. E sempre o Senhor deixava essas duas condições: se cumprires o que eu vos digo, será abençoado. Se não cumprir o que eu vos digo, será eliminado. Era afastado. As pessoas perdiam as prerrogativas de serem chamadas de povo de Deus. Disciplina, afastado, olha aí. E não só o povo, né, de Deus em si, o povo israelita, mas quem fosse estrangeiro também, peregrino, estava lá no meio, chegou no dia, olha, hoje é o dia da festa, a festa da Páscoa. Mesmo a pessoa não sendo do povo, mas estava lá convivendo com o povo de Deus, eles tinham que cumprir também. Está aí no texto. Tinha que cumprir, tinha que fazer exatamente como estava sendo dito. Parava suas atividades, ia se arrumar, se preparar para a solenidade, a santa convocação da Páscoa que era oferecida. E era dia de sábado também, já era o dia propício para paralisar as atividades comuns. Então, se era comerciante, se era alguém que estava fazendo aquele dia, não, esse dia eu vou parar. Então, veja que é assim, né? Quando a gente vê aquele comerciante, coitado, que não consegue parar de trabalhar de domingo a domingo, principalmente quem trabalha com mercearia, né? É um sofrimento. Não tem que ficar ali domingo a domingo. É uma luta. E é um sofrimento terrível. Ele não tem tempo para nada. Um dia eu estava no restaurante, encontrei um rapaz conhecido que tinha uma mercearia, ele dizendo assim, ele já chegou já cansado, bem, rapaz, já está já tarde no restaurante para comer. E ele diz, rapaz, eu na mercearia e não tenho tempo para nada, sair agora assim rapidinho para comer aqui. É uma luta, né? Ele com a família, é uma coisa triste, é uma escravidão mesmo. Então a pessoa precisa entender que todo mundo precisa de um descanso e não se iludir, porque às vezes pensa assim, não, se eu fechar eu não vou lucrar, é ilusão. 6 dias trabalhando, não é possível, né, que não seja suficiente, e é suficiente para a pessoa tirar o seu sustento, né, é suficiente, e ter esse dia reservado, ou pelo menos alternado, dizer, não, esse domingo eu abro, mas o outro eu não abro não,
para ter esse dia de descanso. As pessoas precisam entender a importância disso. Caso contrário, vão sofrer as penalidades próprias da situação. Vai ficar estressado, cansado, e depois no final vai dizer: não valeu a pena. Me dediquei tanto, me esforcei tanto, não valeu a pena. Muitas vezes dá confusão, dá briga, dá situações ruins na vida da pessoa, a família desestrutura tudo, né? A esposa é uma reclamação porque não consegue e ter um descanso para nada. É uma coisa horrível. Então, o cristão, ele vai trabalhar tudo isso. Se é um crente e tem alguma coisa, limite aquilo ali. Não, olha, hoje, dia da Santa Convocação, eu fecho o meu negócio e eu vou à igreja do Senhor Jesus. Só um caso extremo, né, de extrema necessidade, ou seja, quando não está sob o seu controle, né, ou seja, você é empregado, é funcionário, você não está no controle. Mas se você tem o seu negócio próprio, você pode sim dizer: aquilo ali, naquele dia eu fecho, é meu, eu fecho quando eu quiser e o Senhor abençoa. Mas quando eu fico escravo e achando, indo na onda das pessoas, não, porque se eu fechar aqui, o fulano ali, o concorrente, vai ganhar mais do que eu. Não se engana com isso. O importante é que você tenha uma consciência tranquila de Deus, tenha uma vida plena espiritualmente falando, que você trabalhe com prazer, nos 6 dias que o Senhor lhe deu para o trabalho, mas que lembre do dia solene, da Santa Convocação. Quando tiver a festa fixa, ou seja, quando tiver aquilo que é da igreja, não vou perder de jeito nenhum. Tem gente que diz: não, tem aniversário da igreja, não tem nada não, tanto faz, para mim é qualquer coisa. Não, é um dia importante, porque quando se diz que o aniversário da igreja, o aniversário é seu, é meu, é de nós, todos que fazem parte dela. Então nós nos reunimos para celebrar a Deus os anos que temos como igreja aqui nesta cidade. Então isso é importante. O povo tinha essa convocação. Essa é a festa do crente. As nossas festas são essas. Ou quando nós fazemos as nossas jantares, né? Ou comemoramos os aniversários, é a festa do crente, que é regada também com santidade, porque é o povo santo de Deus que está reunido. E isso é importante, que gera comunhão, gera alegria e satisfação. Porque no passado, algumas pessoas achavam que ser crente era chato demais, porque pensava que crente não podia se alegrar, né? Tinha gente que achava que crente nunca podia ir para a festa. Não é isso não. Crente também vai para a festa, crente também participa de festa, crente também faz festa. Mas é diferente a festa do crente da festa do não crente. A festa do crente visa também a glória de Deus. E quando a festa é fixada pelo Senhor, como é o caso aqui, melhor ainda. E é aquela festa de santidade, aquela festa plena, aquela festa que quem vem de fora vai estranhar estranhíssimo, né? Já pensou você convidar alguém que não é crente: fulano, vamos para a festa lá da igreja, vai ser o quê? Só vai ter pão asmo. O indivíduo não vem, né? Que graça tem, né? Comer pão sem fermento. Não tem, não vem. Mas para o povo que é de Deus, entendia o porquê daquilo, ele vinha. E tinha que vir mesmo, né? Então você não pode se deixar levar porque não é crente ou porque não sabe, não entende. Você que é crente é que tem que mostrar a sua capacidade, habilidade dada por Deus para cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Então o crente sim, que tem que se preocupar com o dia que é solene para Deus. O crente é que tem que se preocupar de se arrumar, de se preparar para estar na casa do Senhor. O crente é que tem que se preocupar quando se tem uma festa da igreja e participar. O crente precisa fazer isso. Não vamos explicar: mas fulano de tal não vem, ciclano não veio. Não importa. O que importa é que você venha. Que você que tem esse compromisso, que tem esse entendimento, que tudo que está sendo feito é para a glória de Deus, né? Todo ajuntamento que o povo de Deus estiver junto é para a glória dele. Esse é o objetivo. E isso aumenta a comunhão. Isso favorece a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nós reflitamos um tanto nessas questões. Próximo domingo daremos continuidade às festas para o povo de Deus e vamos em cada uma delas tirando lições para as nossas vidas, princípios que possam nos reger, a fim de que de fato possamos entender como Deus preocupou-se com o seu povo, em orientar o seu povo
E, diferentemente das festas que o mundo oferece, as festas do Senhor são santas. E, sendo santas, vai abençoar a sua vida e certamente a vida de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Pai Santo, Deus Eterno, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Agradecidos somos, ó Deus, pela palavra do Senhor que nos orienta e nos instrui a respeito daquilo que o Senhor falou ao seu povo no passado, mas que podemos ter lições para nós nos dias de hoje. Lições de como o Senhor requer a atitude do crente, no que diz respeito à participação naquilo que é do Senhor, naquilo que é fixado pelo Senhor na sua palavra, tal como o culto solene que aqui estamos a prestar nesta noite, que o Senhor receba a nossa adoração como um aroma suave diante de Ti, que esteja sendo ela feita aqui em espírito e em verdade. E assim, ó Deus, nos alegramos em nosso coração e podemos voltar para o nosso lar edificados, sabedores, ó Deus, de que vale mesmo dedicar esse tempo que temos para o Senhor, e sabedores também que devemos organizar a nossa vida de tal maneira que jamais deixemos de fora o tempo do Senhor, o dia do Senhor, o tempo separado para adoração ao Senhor. Nós assim somos gratos, ó Deus, por essa tão grande bênção que o Senhor nos concede e nos ajuda sempre a continuar firme nos teus santos e retos caminhos. É o que eu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.